Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está para começar mais um culto infantil. E que alegria poder estar aqui com vocês. Sabe, crianças, hoje é o nosso último culto online, se Deus quiser assim. Estamos nos preparando para a nossa volta, o retorno presencial. Isso mesmo, estamos preparando a nossa volta no dia 5 de setembro, domingo, no culto à noite, às 18 horas. Estamos fazendo de tudo para que tenhamos um dia muito gostoso e que a nossa volta seja festiva, porque nós estamos com muita alegria nos nossos corações de poder voltar, de poder ficar pertinho de vocês. Mas nós também estamos com o coração agradecidos a Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco, nos dando essa oportunidade de nos ver, mesmo que seja pela televisão, pelo celular, e nós somos muito gratos a Deus por poder ter essa ferramenta que Ele nos abençoou assim, não é verdade? Bom, para começar esse culto, eu gostaria de pedir que você prepare um tempo para que nós possamos juntos adorar a Deus. Que esse tempo que você separou seja um tempo realmente para que você aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Feche os seus olhos e nós vamos orar, pedindo que Deus esteja conosco, abençoando o nosso encontro. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por até aqui o Senhor ter estado conosco. Obrigada pela oportunidade do culto online e por poder te adorar, aprender mais do Senhor através dessa ferramenta. Esteja conosco hoje, Senhor, nesse culto, fale aos nossos corações, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Guarda, Senhor, a sua palavra em nosso coração, para que possamos crescer dia após dia na tua presença. Abençoa, Senhor, os nossos corações, abençoe cada família, cada criança que vai estar assistindo. Em nome de Jesus, amém. Sempre te buscar, eu vou te adorar.
meninos, olá meninas, olá família. Graça e paz para todos. Prontos para mais uma história bíblica? A nossa história bíblica de hoje está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ver dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. E nessa história nós vamos conhecer a oração de Jabes. Nome diferente, né? Jabes. Vocês conhecem alguém com esse nome? Eu não conheço ninguém com esse nome. O que será que significa o nome Jabes? A Bíblia nos conta. Lá no versículo 9 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. É isso que significa o nome de Jabes. A mãe dele, quando ele nasceu, sentiu dores. Por isso ela colocou o nome de Jabes, que significa isso, dores de parto. E você sabe o significado do seu nome? Já teve curiosidade para saber o que significa o seu nome? Eu fiquei curiosa para saber o que significava o meu nome. Aí eu fui pesquisar e fui procurar para saber. E sabe o que significa? Neusa significa a nadadora, ou a que está nadando. E eu achei tão interessante, criança, sabe por quê? Eu gosto muito de água, eu gosto de praia, eu gosto de piscina, e o significado do meu nome é a nadadora. Então eu achei que tem tudo a ver comigo. Que tal se você pesquisasse o significado do seu nome também? Será que você vai se identificar com ele? Vamos lá? Depois que terminar o culto, você pode, junto com a sua mãe e o seu pai, pesquisar para saber qual o significado do seu nome. O significado do nome de Jabes nós já sabemos. E Jabes, ele fez uma oração, que está lá no versículo 10. Eu vou ler para vocês. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes fez uma oração muito sincera diante de Deus. E o que ele pediu? Ele pediu aquilo que ele estava precisando naquele momento. Ele pediu que Deus abençoasse o seu trabalho, ele pediu que Deus abençoasse a sua vida, ele pediu que Deus o protegesse do mal e que Deus estivesse com ele todos os dias, de formas que ele não tivesse nenhuma aflição e nenhum problema. Ele queria que Deus cuidasse da vida dele em todo o tempo, todo dia. E foi essa oração que ele fez, uma oração muito sincera. E Deus se agradou da oração de Jabes. Sabe o que diz lá no finalzinho do versículo 10? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Tudo que o Jabes pediu, Deus concedeu a ele, porque ele fez uma oração muito sincera. E a gente aprende hoje com a oração de Jabes que a gente tem que fazer orações sinceras diante de Deus. Ele quer saber o que a gente precisa, ele quer ver a nossa sinceridade. Essa lição é a última dessa série sobre oração. E aí eu fiquei pensando nas outras lições que a gente já viu. E eu lembrei de algumas. Eu lembrei da oração de Ana. Ana foi ao templo orar porque ela queria ter um filho e ela não tinha filhos. Deus respondeu a oração dela e ela teve o menino Samuel. Ana orou no templo. E vocês se lembram que Daniel orou mesmo quando falaram que não era para orar mais? Daniel orou e Deus ouviu a oração de Daniel também. A gente também viu que Jesus, ele orou pelos amigos, ele orava pelos enfermos e ele também orou agradecendo pelo pão e os peixes. Lembram dessa história? Ele pegou os pães, os peixes, deu graças a Deus e depois repartiu com todas as pessoas que estavam ali para se alimentar. Uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus. E também teve uma outra história que a gente viu de um profeta
que fez uma oração com um monte de perguntas para Deus, o profeta Abacuque. E Deus respondeu todas as perguntas que ele fez. E o rei Josafá também, que reuniu os homens, as mulheres, as crianças, e todos oraram juntos e todos jejuaram. E depois ele foi para aquela batalha. Olha quantas orações diferentes a gente aprendeu. E a gente aprendeu também sobre um personagem que ele orou de dentro da barriga do peixe. Lembram da história de Jonas? Olha só, o peixão aqui. Olha o Jonas lá dentro da barriga do peixe. Deus ouviu a oração que foi feita dentro da barriga do peixe. Deus ouviu a oração que foi feita lá dentro do templo. Deus ouviu a oração que foi feita lá naquele lugar gramado bonito onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Porque Deus ouve as nossas orações. Quantas histórias de oração nós vimos, não foi? Várias histórias. E sabe, crianças, nós aprendemos que orar é falar com Deus. E nós podemos orar todos os dias. E nós podemos orar em todos os lugares. A gente pode falar com Deus sinceramente, como Jabes fez, e falar para Ele tudo que a gente está precisando, ou tudo que a gente está sentindo no nosso coração. A gente também aprendeu que a gente pode fazer uma oração de louvor. A gente pode fazer uma oração de agradecimento, a gente pode fazer uma oração de adoração, a gente pode orar por alguém que está precisando, a gente pode orar por alguém que está doente. Quantas coisas a gente pode fazer na nossa oração, não é verdade, crianças? E olha, em todas essas histórias nós vimos que Deus ouve as nossas orações, Ele está sempre pronto para nos atender. Então, nós devemos orar todos os dias e devemos ser sinceros diante de Deus e devemos falar tudo que a gente precisa e tudo que a gente está sentindo. E junto com a oração, a gente também deve sempre estar lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina como devemos viver. Ela nos ajuda para que a gente possa estar sempre fazendo a vontade de Deus. Essa é a nossa última história sobre oração. Nós vamos ter outras histórias depois, mas isso a gente já aprendeu, que a gente precisa buscar a Deus em oração todos os dias. Então não se esqueçam disso e orem todos os dias. Tchau, crianças! Prontos para a hora do versículo? Hoje nós não vamos ver um versículo, nós vamos ver um trecho da palavra de Deus. Está lá no livro de Mateus 6, do versículo 9 até o 13, que é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus deixou de exemplo para nós nos lembrarmos de que devemos orar e buscar a Deus. E o texto começa assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, devemos orar a Deus, o nosso Pai que está no céu. Ele é santo, Ele é perfeito e Ele nos ouve. Podemos chamá-lo de Pai. Sim, olha só, podemos dizer Pai Nosso. Deus tem o controle de todas as coisas, o domínio sobre todas as coisas em suas mãos. Venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, crianças. Precisamos buscar a vontade dele. E todas as pessoas do mundo precisam conhecer a Deus. Deus é o mais importante das nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui está falando de pão, mas não é só o pão. É também os alimentos que nós consumimos. O arroz, o feijão, a farinha, a carne, o frango, a verdura, o legume, o bolo. Tudo é pão nosso de cada dia. Nós devemos pedir para o Senhor nos dar esse pão nosso de cada dia, nos dar o alimento de cada dia e devemos agradecer por ele também. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, perdoar, quando a gente fala para perdoar as nossas dívidas, a gente está pedindo perdão pelos nossos pecados. Os pecados começam a marcar o nosso coração e deixar ele com marcas. Quando a gente pede perdão, o sangue de Jesus vem
e nos limpa e nos purifica, tira todas as marquinhas que o pecado fez no nosso coração, na nossa vida, e nós ficamos assim, limpinhos, porque o sangue de Jesus lava a nossa vida de todo o pecado. E assim, nós também perdoamos as pessoas que nos ofendem, as pessoas que fazem coisas que nos machucam, porque Deus nos perdoa e nós perdoamos os outros. E não nos deixes cair em tentação. O que é tentação? Sabe quando você sabe que é errado fazer uma coisa, mas você fica com vontade de fazer? Isso é uma tentação. Ai, mas isso, não tem ninguém olhando. E se eu fizer bem escondido? Sua cabeça fica cheia de interrogações, cheia de perguntas. Mas olha, tentação é uma coisa errada. Entristece a Deus e suja o nosso coração, porque é um pecado. Então, nós devemos pedir proteção de Deus e devemos pedir ajuda para que a gente não peque mais. E a gente vai deixar as tentações, bem longe da gente. E termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se existe um reino, é porque existe um rei. Nosso Deus é o nosso rei. Deus é o dono de todo o reino, Ele é dono da glória também. Nós devemos agradecer, nós devemos adorar, nós devemos louvar a Deus por todas as coisas que Ele faz e devemos também adorá-lo pelo que Ele é. O governo das nossas vidas está nas mãos do nosso Deus. Ele é autoridade sobre nós e nós nos rendemos a Ele. Essa é a oração do Pai Nosso, crianças. Tchau! Oi, gente, hoje a gente vai se despedir. Eu e a tia Neuza não vai ter mais culto online. Só vai ter culto no presencial. Lá na nossa igreja. Lá na nossa igreja, eu te espero lá. Tchau, um beijo. Só falta a tia Neuza falar. Pois é, crianças, os nossos cultos online estão terminando. E nós vamos ter cultos presenciais na nossa igreja. E eu e a Catarina, nós estamos com muita saudade, muita vontade de ver vocês todos. Então a gente espera vocês lá, na nossa igreja, no domingo, pra gente se ver e cultuar a Deus juntos. Vai ser muito bom, vai ser muito legal. Vamos. Tchau. Um beijo. Beijo pra vocês, crianças. Tchau. E tá acabando o nosso culto infantil. Esse foi o último culto online, assim como a Cacá e a tia Neuza acabaram de falar para nós. Elas estão na grande expectativa para o nosso retorno, então, dia 5 de setembro, semana que vem, às 18 horas, no nosso culto à noite. Aonde? Na nossa igreja, na IPI de Diadema. Bom, o endereço está aqui, vai aparecer para vocês. Eu espero vocês lá para essa grande festa. Teremos surpresas, teremos muita coisa boa, teremos um louvor especial, uma história legal, atividades, muitas coisas boas, porque nós estamos preparando com muito amor para receber todos vocês. E eu espero que até lá vocês estejam bem, que possamos juntos adorar a Deus. Queridos, eu preciso fazer agradecimentos nesse último culto. Agradecer a equipe maravilhosa que Deus colocou para trabalhar conosco aqui. Sabe, as professoras, tem gente que está fazendo toda a produção do culto. Sabe essas coisas lindas que aparecem aqui durante o culto? A tia Ana Paula que faz. Nós tivemos ajuda no louvor com a Cláudia, a Laura, com as crianças. Foi tão bom participar com vocês. Com o tio Saulo, que delícia! Tivemos participações nas histórias, a tia Neuza contou tantas histórias maravilhosas que fizeram a gente crescer dia após dia na nossa fé, não foi mesmo? Tivemos a turma do Just, aprendemos sobre o tempo, vimos agora a série sobre oração. Quantas coisas nós podemos aprender durante esse período? Vimos os milagres de Jesus também. Olha, a tia Rô tá lembrando aqui de tanta coisa boa que nós vimos. Aprendemos os versículos,
A palavra de Deus diz que a gente guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, tudo que a gente aprende, os versículos que a gente memoriza, isso vai fazer com que o nosso coração vai nos ajudar a crescer e a blindar a gente contra o mal. Olha que coisa boa, a palavra de Deus nos ensina. Podemos também contar com os pastores, tivemos participação especial dos presbíteros, tivemos pessoas fazendo orações, quanta coisa boa. Tivemos crianças participando, lendo o versículo, lendo um texto bíblico. Tivemos alguns louvores especiais feitos por algumas famílias. Olha só, quanta coisa boa! E as participações especiais, fazendo os desafios da semana? Gente, o meu coração e o coração de todas as professoras estão, felizes, muito felizes, porque o Senhor esteve conosco e você e a sua família esteve conosco também. E como é bom poder contar com vocês. Deus nos abençoou e vai continuar nos abençoando, porque essa é a promessa dele para nós, que ele estaria conosco todos os dias, independente da situação, se com uma pandemia, se sem pandemia, se com saúde ou não, se com emprego ou não, se estudando na escola ou estudando em casa, se a gente está feliz ou se a gente está triste. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, todo momento. E é isso que a gente pode confiar. Obrigada, de coração, muito obrigada por todos vocês que participaram conosco até aqui. E eu espero você e a sua família semana que vem no nosso culto presencial, assim como disse a Cacá. Combinado? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!